Oi, Greta, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Gente, hoje o bate-papo é com a Greta, da Viva Extra, e o tema vai ser cobrança judicial. Afinal de contas, o que é isso, né? Para nós que trabalhamos com recuperação de crédito, nada melhor do que alguém com tanta experiência para poder nos explicar um pouquinho sobre esse tema. A Greta vai falar um pouquinho dela e contar um pouquinho da experiência dela. Greta, se apresente aí para o pessoal. Então, pessoal, muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite, Pedro. Me chamo Greta Vamborovski, então, atuo há mais de 16 anos com recuperação de crédito judicial, tá? Mas, como advogada, né? Mas há mais de 18 anos aí atuo como, nessa área de recuperação de crédito, nas instituições financeiras, porque antes mesmo da minha formação, do bacharel, da OAB, eu já atuava lá dentro do Banco do Brasil, então, na área de recuperação de crédito, tá? E passei aí por diversas instituições financeiras, privadas, públicas também, tá? E nos últimos anos, então, eu atuei dentro de uma cooperativa de crédito, o Sicredi, então, na área de recuperação de crédito, daí na área extrajudicial, então. Que foi um desafio e foi uma situação muito, muito enriquecedora aí para experiência aí como advogada, né? Eu acho que as coisas se complementam, tem que se complementar para dar certo. E é isso, Pedro. Então, hoje sou especialista, posso dizer que sou especialista em recuperação de crédito e também em direito empresarial. Também são duas especializações aí que se complementam nessa busca aí por recuperar créditos. Quantos anos, Greta? De estrada? Então, são 18 anos de estrada não parece, né? Não parece, mas são 18 anos de estrada aí na recuperação de crédito, nos processos aí com instituições financeiras, com cooperativas, 18 anos. E, Greta, você já cobrou de tudo, né? Já cobramos bastante, assim, tem que ter, como eu te falei, como a gente estava conversando nos bastidores, né? Hoje em dia, a cobrança de crédito, ela está completamente diferente da cobrança de 18 anos atrás, né? Há 18 anos atrás, a gente mais ou menos que tinha que deixar aí para o Poder Judiciário utilizar as ferramentas que eles disponibilizavam para tentar recuperar o crédito. Hoje é diferente. Hoje, o advogado ele tem que ser proativo, né? Para tentar, então, recuperar esse crédito. Mudou completamente. E nós temos, graças a Deus, nós temos excelentes ferramentas aí para se utilizar para conseguir chegar, então, e ter êxito nessas cobranças judiciais e extrajudiciais também, né, Pedro? Legal. Olha, considerando o nosso público, né, que são profissionais que atuam em crédito, em recuperação de crédito, e provavelmente a grande maioria não é advogado. Então, conta para nós, para a gente começar esse bate-papo nosso. Afinal de contas, o que é essa tal de cobrança jurídica? Né, e qual a diferença dela para a cobrança que eu faria aqui na minha empresa, não sendo advogado? Isso aí. Então, assim, basicamente, né, para entendimento de todos aí, o que que eu digo? A cobrança extrajudicial, ou a cobrança que a gente faz ali nas instituições financeiras ou nas empresas de recuperação de crédito, eu falo que é com uma linha, né? É o devedor e o cobrador, né? É uma linha reta, né? Diferente, então, da cobrança judicial, que é quando essa linha reta ela não está dando certo, então eu não consigo êxito na cobrança extrajudicial e eu me valho, então, do Estado, que é o judiciário, para tentar fazer com que essa cobrança seja efetiva e que se forma num triângulo, né? Eu digo que o Estado aqui, que é o judiciário, está na ponta, onde os dois lados, então, o polo ativo, que normalmente é a instituição que cobra, e o polo passivo, que é o devedor, eles então vão ter esse processo no judiciário pelo meio de que o Estado, então, é que ele vai ditar as regras, se utilizando da legislação, né, pertinente para o caso, para então tentar resolver essa situação que em linha reta ali não conseguiu se resolver. Então, eu acho que não sei, eu acho que facilita o entendimento assim, né? É um terceiro, que é o Estado, que tem legitimidade para atuar, tentando fazer com que se cumpra, então, esse contrato que foi estabelecido entre as partes. Greta, há muito tempo atrás, eu ouvi uma coisa que eu acho que é pertinente a isso que você acabou de falar. A cobrança judicial
aquela que acontece no âmbito jurídico, né? Não necessariamente feita pelo advogado. Estou falando, o que eu quero dizer com isso? Um advogado me ligar, fora do âmbito jurídico, não é cobrança judicial, é uma cobrança normal, que eu poderia fazer, não sendo Isso é advogado. Então, eu até brincava assim, se você tem um médico cobrando, não é a cobrança médica. Se você tem um advogado cobrando, não é uma cobrança judicial. A cobrança judicial é aquela, então, que acontece no âmbito jurídico, isso que você comentou aqui agora, com a presença do Estado intermediando essa discussão. exatamente, Ah, exatamente. legal. Eu não tinha pensado ainda sobre essa perspectiva do Estado estar dentro. Eu sabia que tem que ser no âmbito jurídico, mas não essa figura do Estado. Com certeza. E eu acho que para esclarecer, né, por que que quando a gente ingressa com uma ação de cobrança, né, a gente leva para a justiça estadual. Também estadual, tô falando da questão do estado, da região, o estado, né? Também tem isso. Então, aqui eu estou no Rio Grande do Sul, né? Então, as questões aqui, que os processos eles e os contratos estão estabelecidos aqui no Rio Grande do Sul, quem decide e quem faz essa intermediação é o Estado do Rio Grande do Sul, o Judiciário do Rio Grande do Sul. Se eu estou em Santa Catarina, os contratos foram estabelecidos em Santa Catarina, eu vou levar para o Estado de Santa Catarina, né? E assim aí em Minas Gerais, enfim, assim sucessivamente. Uhum. Greta, então, peraí, deixa eu entender aqui. Imagine que eu seja o credor, eu esteja cobrando alguém. Eu estou aqui em Minas Gerais, estou cobrando alguém em São Paulo, por exemplo. Uhum. Eu provoco, eu, enquanto credor, a Justiça de São Paulo ou a Justiça de Minas Gerais, que é a que eu estou, ou a Justiça de São Paulo? Isso depende muito, Pedro, uma ótima pergunta, né? Porque isso depende muito do contrato onde foi estabelecido. Você lembra normalmente que nos contratos ali, no final, né, dos contratos, normalmente tem o foro de eleição. Para que serve esse foro de eleição aí? Né? Justamente para essa pergunta que você fez, tá? Se você botou que se elege São Paulo, então vai ser em São Paulo que vai ter que ingressar com essa ação, tá? Se você botou o seu domicílio aí em Minas Gerais, tá? É Minas Gerais que você vai ter que ingressar com a ação. Então, isso também é uma questão que tem que ser levado em consideração no momento da formalização até dos contratos, tá? E pensar, o que é mais fácil quando eu tiver que executar, né, Pedro? Seria mais fácil eu executar no meu domicílio um devedor ou no domicílio do devedor? Né? Então, também é uma questão estratégica a ser levada em consideração no momento da formalização dos contratos. Eu acho que tentando te responder isso, seria mais fácil. Sob a perspectiva de logística, seria a minha, mas o fato, se eu fizer na minha praça e ele está em outro estado, como é que o meu estado vai citá-lo lá na frente? Exatamente, aí que tá. Tu vai ter que fazer uma carta precatória para outro estado, entende? Então, na minha experiência e o que eu posso te dizer é o seguinte: sempre quando for fazer um contrato, a melhor domicílio que tu pode colocar é do devedor, tá? Que daí é muito mais fácil, o processo ele flui muito mais rápido. E hoje os processos são eletrônicos, né? São digitais. Então, para os advogados atuarem tanto na Justiça de São Paulo quanto aí de Minas Gerais, tanto faz, né, para o advogado operar o direito tanto em um quanto em outro. Mas para facilitar e para dar agilidade para os processos, é bem importante que ele seja implementado e começado esse processo no domicílio do devedor. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando... Mas aí, nesse caso, eu preciso contratar alguém lá, em São Paulo? Não necessariamente, claro, não necessariamente. Como hoje os processos eles são eletrônicos, Pedro, hoje o advogado ele consegue atuar em qualquer lugar do Brasil, tá? Eu consigo atuar em processos de qualquer lugar do Brasil, porque são eletrônicos. Tá? Não precisa mais da questão física. Eu peguei essa fase, né? Quando a gente tinha que fazer carga de processo, quando a gente tinha que protocolar um processo, a gente tinha que mandar pelo correio, sabe? As petições, o que gerava um custo gigantesco também, né? E uma demora também. Hoje não, hoje com um clique a gente consegue atuar em qualquer lugar da federação aí do Brasil. Então, mas para agilizar realmente, teria que ser no domicílio desse devedor. Greta, você sabe que eu sou da época que a gente fazia um negócio chamado
blitz de cobrança, onde, imagine que a gente tivesse uma carteira em Salvador, uma carteira relevante. Então, a gente alugava um espaço comercial em Salvador, provavelmente um hotel, uma área, ali um business center e tal, mandava telegrama para as pessoas, dizendo, olha, compareça ao hotel tal, para que a gente possa discutir sua dívida. A gente ficava lá esperando as pessoas virem, né? Como facilitou a tecnologia, né? Até nesse aspecto que você está dizendo, o advogado daqui. Então, assim, imagina que eu seja uma empresa que esteja em Minas Gerais e quero cobrar ou executar alguém que esteja no Rio Grande do Sul, eu procuro um advogado aqui, eu não preciso procurar lá, eu procuro um advogado aqui, em Minas Gerais, e ele faz tudo isso a partir daqui. Exatamente, a partir daí, de onde você quiser, não precisa nem ser em Minas Gerais, inclusive, Pedro, pode ser aqui, pode ser em outro estado, né? O advogado hoje não tem limitação de atuação na federação, tá? Só tem algumas questões da ordem dos advogados que, para mais do que 10 processos por ano que se movimenta, tem que também tirar um registro naquele estado, mas isso é uma questão só formal, assim, sabe? Então, pode ser se atuar, assim, em qualquer estado. Ou seja, tá, facilitou demais, né? Facilitou demais. As audiências são por videoconferência, né? Então, antigamente a gente tinha que contratar um advogado na cidade para ir fazer as audiências. O famoso Hoje, preposto. um preposto, O exatamente. famoso preposto. Né, o preposto e advogado, né, na verdade, precisam desses dois nas audiências, mas precisaria se contratar esses dois, então, para ir nas audiências. Hoje em dia, então, com a tecnologia, a gente consegue fazer tudo por videoconferência em qualquer lugar que a gente estiver. Ah, que... Greta, assim, já entendi o lugar, já entendi o que é a execução judicial. O Estado tem que estar junto. Já entendi que pode ser essa limitação geográfica, ela não existe muito. Agora, uma dúvida que certamente as pessoas têm é o seguinte: quando que eu posso executar uma dívida? Uhum. Porque eu estou tentando, ligo, o inadimplente é evasivo, não me responde, eu falo uma vez, falo duas, preciso daquele dinheiro para o meu negócio e tal. O que eu preciso considerar para dizer assim, vou para a execução judicial ou não? Então, Pedro, na verdade é muito simples, tá? Na maioria dos contratos, basta a inadimplência, tá? Basta estar no dia da inadimplência. O contrato venceu dia 25, dia 26 está inadimplente, né? Se eu percebo que eu não vou conseguir receber voluntariamente esses valores, eu já posso ingressar no dia subsequente ao vencimento do contrato. Então, basta o vencimento do contrato ou da parcela, né, para poder se ingressar com uma ação, né? Muitas vezes, o que acontece? Tem casos, né, onde acontecem que os gestores normalmente sabem que aquela pessoa não vai pagar aquela parcela, né? E daí nos questionam, eu sei que ele não vai pagar dia 25, já entra com um processo, né? Porque eu sei que ele não vai pagar. Assim, a gente só pode realmente entrar, esse é o critério número 1, a partir do vencimento, sabe? Então, assim, pode ser a partir do dia 1 do vencimento, pode, mas tem que esperar então. Claro que existem alguns tipos de contrato, tá? Como, por exemplo, os que têm garantia, que a gente precisa, além da inadimplência, a gente precisa de uma formalização, de uma notificação extrajudicial, tá? Então, também tem esse requisito aí da notificação extrajudicial, dependendo do contrato que tu vai ter que cobrar. Mas, basicamente, na maioria dos contratos, então, basta o vencimento do contrato ou da parcela, né? Para poder ingressar, então, judicialmente com essa cobrança. Para notificar, eu preciso de advogado? Para notificação extrajudicial. Para notificação extrajudicial, não é necessário advogado, tá? Uma simples carta com devolução com AR, ou pode ser também via cartório, tá? De registros também pode ser a notificação extrajudicial, mas não é necessário advogado nessa fase. E muitas das vezes, né, quando as instituições ou as empresas de cobrança ou as empresas mesmo encaminham essa notificação extrajudicial, muitas vezes ela já basta e os devedores já fazem o pagamento, então, porque ali está descrito o valor do débito e as consequências também, né, do não pagamento, então, desse débito, que pode ser a cobrança judicial, a retomada do bem, enfim. Greta, notificação judicial extrajudicial funciona bem, né? Eu acho que funciona bem.
Então, imagine que eu sou aqui a empresa, o credor, quero receber. Venceu, venceu. A recomendação seria, faça uma notificação extrajudicial, dê um prazo, certo? Para que ele responda, para que ele possa te procurar, alguma coisa assim, e procure um advogado. É isso. É isso aí, é isso aí. Tem casos que não necessitam de notificação extrajudicial com a AR, ainda que isso, na verdade, é uma questão, um conhecimento, aviso de recebimento, né? É uma questão ainda que está bastante. Tem divergências jurisprudenciais, tá? Sobre esse retorno, essa devolutiva das notificações, tá? Porque hoje em dia, né, a gente estava acabando de falar sobre tecnologia, né, Pedro? Hoje em dia, tem casos como que a gente não precisaria dessa devolutiva, que a gente poderia notificar pelo WhatsApp, né? Que hoje é a forma ali mais rápida de se comunicar, né, com pessoas, com devedores, mas tem casos específicos ainda, tá, que o nosso judiciário entende que tem que ter uma notificação, então, extrajudicial pro endereço aí do contrato para como início aí desse processo. Tá? É um requisito essencial, então, para ingresso do processo, é essa notificação. Mas não é em todos os casos, estava falando que é o caso com garantia aí de alienação de veículo, né? Esses casos aí, eles precisam dessa notificação. Os demais casos, eles não são obrigatórios essa notificação, tá? Eu posso fazer a notificação como uma forma, então, de pressionar e demonstrar a minha intenção para aquele devedor, mas ela não é um requisito para o ingresso da ação. Ou seja, sou uma loja de materiais de construção, certo? Vendi lá o material para pagar com 30, 60, 90. Deu 30, não pagou. Estou com uma parcela só em atraso. Já entendi que não vai ser fácil. Eu preciso esperar a segunda e a terceira vencerem? Não precisa, Pedro. A partir do vencimento da primeira parcela já tem a quebra, né, desse contrato. Existem contratos que já que estabelecem o vencimento antecipado das parcelas também, que eu acho interessante isso, tá? Mas no primeiro dia de inadimplemento da primeira parcela, eu já estou apto a fazer a cobrança, judicial. O Greta, e me conta uma coisa. Uma vez que isso acontece, entra na justiça, fiz o que tinha que ser feito, chamei o advogado, juntei toda a documentação que precisava ter, porque é importante considerar isso, né? O credor também tem que ter as formalizações necessárias, não basta bater lá na porta da justiça e falar, a Greta me deve. Não, cadê a documentação, cadê a comprovação, não é isso? Mas imagine que eu faça tudo certo. E eu ganho. O que acontece? Ganhei a ação, tá aqui, ganhei. O juiz diz, realmente tem que pagar, tá aqui, pague. E a pessoa não paga. O que acontece a partir daí? O que acontece, então, os mecanismos ali de construção de bens tradicionais, tá? Que ainda a gente tem que utilizar no meio judicial, que é, primeiro, a penhora de valores em dinheiro, né? Então, o juiz, ele determina aí o bloqueio das contas, caso essa pessoa não vier pagar de forma voluntária no processo. Se ele achar algum valor, ele já faz esses alvarás aí, então, para as pessoas, para o credor ir amortizando nos débitos. E enquanto não se consegue o valor integral, né, do débito, vai se tentando fazer essa construção de bens via bloqueio de conta, via bloqueio de restrição veicular, né? Enfim, existem mecanismos no judiciário que são os básicos ali para a gente conseguir, então, êxito nas execuções, tá? Se o devedor não pagar de forma voluntária, tá? Penhora de bens, penhora de veículos, penhora de imóveis, penhora de recebíveis, tá? Então, esses são os meios tradicionais e que têm que ser feitos aí, respeitados no processo. Eu sei que existe uma sequência, né, do que pode ser pego. Primeiro eu tento fazer dinheiro, aplicação, né, depois a gente parte para os bens. Aquela conversa, então, de vou tomar seus bens e tal, isso não existe. E é bom que o profissional de cobrança saiba disso.
Mas assim, Pedro, vou tomar seus bens, ele realmente, imediatamente, não existe no processo judicial. Hum, Mas o que é, acontece? Os advogados, né, cada vez mais, eles estão se antecipando, tá? Às ações. Então, assim, se antes da gente ingressar com uma ação de execução, a gente investiga, né, ou deveria investigar toda a situação patrimonial aí dessa pessoa, dessa família, enfim, desse devedor, tá? Então, assim, não existe a penhora, não existe retirar. Porém, com a ação, quando a gente tem esse título executivo, a gente consegue, nas matrículas, perdão, dos imóveis ou dos veículos, tá? Incluir uma restrição, uma anotação dizendo, olha só, esse bem, ele está, existe uma ação, né, de execução, tramitando perante a vara tal, né? E para deixar isso público na matrícula do bem, tá? Por que isso, Pedro? Porque o processo para a gente conseguir retirar esse bem, né, desse devedor, ele demora. Mas a pessoa que vai adquirir, porventura, esse bem no decorrer disso, ela tem que estar ciente, né? Tem que estar ciente de que existe um processo que no futuro possa vir a pegar esse bem. Então, essa situação de fazer essa anotação que se chama premonitória nos imóveis, nos bens desse devedor, ela já é muito importante e é um passo extremamente assim, necessário para a gente conseguir êxito realmente nas execuções. Porque pode ser que entre o início do processo e eu conseguir fazer essa penhora, se passaram-se vários anos, né? Eu acho que nós vamos daqui a pouquinho falar então sobre essa questão da demora dos hum, processos, né? Pode se levar vários anos. certamente. E nesse período de tempo, muitas coisas podem acontecer, né? Outras penhoras podem recair sobre o bem. Eu posso tentar, aquele devedor pode tentar vender, doar esses bens, tentar, né, se esvair com esses bens aí. Então, assim, cada vez mais, quando eu falo que hoje em dia os processos eles estão diferentes de 18 anos atrás, lá quando eu comecei, e uma das diferenças é essa: a gente já se prepara muito antes de ingressar com o processo judicial. Deveria se preparar, eu digo, né? Muito antes, fazendo todo um estudo, uma análise de viabilidade para chegar com estratégias eficientes e fazer com que realmente esse crédito lá no futuro, daqui 5 anos, 6 anos, às vezes, ele realmente seja efetivo. É interessante você falar isso. Então, quer dizer que, imagina que eu vá escolher um advogado, vou contratar um advogado, seria ideal que eu encontrasse um advogado que é esperto nesse negócio de pesquisa, né? É aquele cara ativo, é aquele cara, né, que corre atrás. Porque isso que você comentou é interessante. Ele tem um terreno, eu sei que a minha ação vai demorar muito tempo. Você está dizendo que eu pego essa ação que eu entrei, vou lá no cartório de registro de imóveis e peço para incluir na matrícula daquele terreno, que não está penhorado, mas que ele está nomeado a penhora numa ação que ainda não foi julgada. E aquilo fica na matrícula, é isso que você está dizendo. É E se, basicamente isso, Pedro. e se ele for tentar vender, certamente alguém vai dizer, olha, esse terreno seu eu não quero comprar, porque tem uma anotação aí que pode ser que lá na frente me dê trabalho. É isso? Exatamente. Assim, falando formalisticamente, sabe? Em letras miúdas, é exatamente isso que tu explicitou. A gente consegue uma certidão, né? Logo na interposição aí dessa ação, uma certidão de existência da ação, né? Que ela existe. Então, assim, Quem ela não é emite é o juiz. impeditiva de venda. Quem emite é o juiz. O advogado tem que ir lá e pedir para o juiz. Isso, ela não impede a venda, tá? Mas pensando como exatamente tu falou, quem é que vai querer, né, adquirir aí um bem sabendo que tem essa anotação aí na matrícula? Isso se a pessoa tem bens, que é o caso do terreno, que é o exemplo que nós usamos aqui. E quando ela não tem bens no nome dela? Eu tenho lá para receber, vou conversar com o advogado diz ela não tem bens no seu nome. Pronto, perdi o dinheiro, desisto. Na verdade, né, Pedro, o que a gente sempre recomenda, né, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o acordo.
né? Muitas vezes vai acontecer, a maioria dos casos, a gente se depara com essa situação, né? Onde não Uhum. existe bens a serem penhorados. Então, o que que eu faço, né? A gente tem que pensar em políticas de acordo para fazer com esse devedor, porque essa é a melhor alternativa para as duas partes, né? Porque senão o credor vai ficar com aquele débito em aberto na sua empresa e o devedor vai ficar com aquele processo andando com restritivos por anos, né? Porque a entrada com o processo judicial ela interrompe a prescrição, né? Então, assim, quantos anos isso vai demorar? Quantos anos isso vai atrapalhar aí na minha vida financeira? Né? E sem falar das questões da moral, né, Pedro? Porque, assim, cada vez que a gente pede para um oficial de justiça fazer a citação ou a intimação desse devedor, ou ir lá na casa dele verificar se existem bens, né, suscetíveis de penhora, isso eu acredito que seja um constrangimento bem grande, né? E a gente tem que pensar também que bens, né, não são só esses bens que a gente tem aí como costume falar, né? Que é veículo, que é imóvel, que é só o dinheiro. Tem muitas pessoas que elas possuem uma casa que seria um bem impenhorável, né? Então, no caso, mas nessa casa tem várias coisas ali que poderiam ser objeto de penhora aí. Então, também cabe ao advogado, cabe àquela pessoa que conhece esse cliente, né? Informar isso para os advogados, para ele conseguir bolar a melhor estratégia aí, tanto para um acordo, tanto para uma penhora de algum bem que seja diferente dos bens de costume aí que a gente costuma ver as penhoras acontecendo. Se a pessoa tem recebíveis, vamos pegar um exemplo. Falei da casa de materiais de construção. Né? Vamos pegar uma situação, não paguei o material e tal, não tem bens do meu nome, o terreno está em nome de terceiros, eu estou construindo, mas eu tenho um recebível futuro. Ganhei a ação e sei que ele é um prestador de serviços, sei que ele tem um dinheiro a receber lá na frente. Enfim, eu posso penhorar esse recebível futuro dele? Ele não Com tem bem, mas certeza. eu posso ir atrás Isso. desse bem futuro dele? Com certeza, Pedro. Essa é uma das questões, né? Uma penhora de bens futuros recebíveis que pode acontecer, né? Então, o advogado normalmente ele faz uma pesquisa na justiça para saber se existem processos onde aquela pessoa também possa receber alguma coisa, né? E faz uma penhora, então, no rosto daqueles autos, que se por acaso, se porventura, essa pessoa vier a receber naquele processo, esse valor vai imediatamente ir de volta para o processo que a gente está movendo, tá? Inclusive, eu tenho uma história bem interessante para contar sobre uma situação onde nós temos uma devedora aqui, tá? Que ela, juntamente com a turma da graduação dela, ela moveu um processo contra a produtora lá de eventos, da formatura, né, para reaver alguns valores, porque a empresa ela não entregou aquilo que ela prometeu, né? E eles acabaram rompendo o contrato. E o que as pessoas querem? Reaver o valor pago, tá? Então tem um valor expressivo aí para ser retornado para aquele grupo de pessoas naquele processo, né? O que aconteceu? Eu entrei em contato com essa devedora, né? E argumentei da seguinte maneira, né? Se eu fizer isso, se porventura a gente tiver que ingressar com processo judicial, né? A gente sabe que existe esse processo. Com certeza a gente vai pedir a penhora do rosto dos autos desse processo, né? O que vai acontecer na prática? Todos os seus colegas daquela turma vão saber que você é devedora de um processo, né? Eu acho que isso não é interessante para o início de uma carreira, eu acho que isso não é interessante para a tua imagem perante os outros colegas, né? E é um direito que o credor tem de fazer essa penhora no rosto dos autos. Adivinha o que aconteceu, né, Pedro? Então, assim, essas informações, elas são super relevantes. Nesse caso, não foi nem necessário ingressar com o processo, mas ser conhecedor dessa situação fez com que a gente não precisasse ingressar judicialmente no processo. A questão reputacional é importante, né, Greta? Com Querendo ou não, certeza. é importante. Amanhã eu vou fazer negócios com alguém e tem a parte devedora está com processo, com um, com dois, talvez um pode ter sido acidente, mas dois, três, quatro.
você pensaria duas vezes em fazer negócio com alguém que tem 4, 5 processos por não pagamento, né? Com certeza. E hoje é muito fácil, Pedro. Hoje, visualizar esses processos é muito fácil. Como a gente falou, processos são eletrônicos, eles estão normalmente na íntegra disponibilizados nos sites dos tribunais, né? Então, assim, a gente sabe quem são os devedores, a gente sabe o que aconteceu, quais os valores do débito. Então, as informações elas estão muito mais transparentes hoje com a informatização aí, e a digitalização dos processos. Como que eu, como empresário, consigo consultar isso daí? Hoje você consegue, entrando em cada tribunal, você coloca o nome, ou o CPF, ou o CNPJ, tá? Você consegue verificar se existe ação. Como empresário, você não vai conseguir entrar nessas ações, tá? Para isso, você precisa de um advogado que vai precisar olhar esses processos. Mas você consegue sim consultar se existem processos naquele CPF, naquele CNPJ, naquele nome, através dos sites de busca até, tá? Do Juiz Brasil, ou nos próprios sites dos tribunais aí de justiça de cada estado. Mas eu consigo ver que é uma ação de cobrança? Você Ou consegue só ver que é tem uma, ação? você consegue ver o nome das partes, né? Ah, entendi. Então, o autor é uma instituição financeira, uma empresa, né? E o réu seria esse devedor, então. Isso você consegue ver. Se o autor é uma instituição financeira, a chance de ser recuperação de crédito é 110%, né? Mas De é, ser né? cobrado. Mas se eu sou materiais de construção, como eu falei, e eu entro lá e tenho o construtor está me comprando materiais de construção. Aí eu entro lá e vejo que tem uma outra pessoa física numa ação onde ele é réu. Eu não Uhum. poderia afirmar que talvez seja inadimplência. Pode ser É, você só por consegue assistência ver, técnica, com né? certeza, Mas aí com eu certeza contrato você um só consegue advogado. ter certeza com o advogado que ele vai conseguir ter acesso aí, se esse processo ele não tiver sigilo, né? Que muitos processos às vezes tem sigilo, como as ações de busca e apreensão, a gente sempre sugere que tenha o sigilo, né? O advogado consegue ver. Caso contrário, é difícil de ver, porque necessita daí de uma senha, de uma chave de acesso para ver esses processos sigilosos. Mas, normalmente, em 98% dos casos de ações de cobrança, de execução, não existe sigilo. Então, se pode consultar tranquilamente. E outra coisa, assim, dúvida, né? De quem está nesse meio, quem trabalha com isso. Greta, por que demora tanto, Greta? Então, Pedro, assim, essa é uma questão assim que quem está fora do judiciário, né, isso deixa a gente impactado com a demora, mas eu vou trazer um dado para ti de 2023, tá? Em 2023 foi o recorde de ingressos de ações no judiciário. Tá? Para vocês terem uma ideia, os números de 2023 do CNJ lá, 83 milhões de processos tramitam no judiciário, tá? E ano passado, eu até posso trazer um número bem certinho para vocês aqui, que ano passado, então aqui, ó, 35 milhões ingressaram. Foi um recorde nos últimos 20 anos que o CNJ ele está fazendo esses cálculos. Ano passado, em 2023, desculpa, em 2023, então foi o recorde de ingressos de novas ações no judiciário. Tem o CNJ também tem um estudo dizendo que se, por acaso, hoje parasse de entrar qualquer ação nova, tá? De ações, eles demorariam ainda em torno de 3 anos para dar vazão às ações que já estão lá. Se não entrasse mais nada, sabe? Então, assim, ó, é muito processo, tá? É muito processo mesmo. É uma sobrecarga gigante e são processos dos mais variados assuntos, né, Pedro? Não é só processo de cobrança, tem processo aí de medicamento que envolve risco de vida aí. Então, qual que é a prioridade também que eles dão, né, para esse tipo de processo, né? Eles vão colocar uma ação de cobrança em primeiro lugar ou uma ação, ou alguma liminar, alguma decisão que envolva um risco de vida, né? Hoje a gente sabe que, em média, demora mais ou menos 6 meses para se analisar uma petição. É por isso que é tão importante, Pedro, essa preparação, né, para o processo.
Saber realmente o que pode acontecer, fazer essas pesquisas de forma adequada, utilizando os sistemas hoje que são vários para a gente entender aí sobre os bens desse devedor, porque realmente ficar só dependendo do judiciário aí, a gente tem uma média que o CNJ fala que as ações estão tramitando de 5 a 6 anos, né? Então, assim, é demorado, né? E como a gente está vendo 2023, então foi um recorde, eu acredito, sinceramente, que isso não tende a baixar, né? Cada vez mais as pessoas, eu penso que elas estão levando, né, as suas questões aí para o judiciário, apesar de que hoje em dia existem as leis, né, que estão tentando facilitar essa recuperação de crédito. Teve uma lei implementada aí do novo Marco Legal das Garantias, né, que ela está tentando fazer com que essas garantias elas sejam executadas de forma extrajudicial. Ainda na prática, a gente não está verificando isso, tá? Mas é uma forma de desafogar aí o judiciário. Mas a gente não, hoje em dia a gente não tem como falar que é uma coisa rápida mesmo, porque não é. Mas rápido seria, então, é tentar, por mais que exista um processo, né? Que às vezes a gente tem que se valer do processo, quase uma prescrição, porque a gente sabe que aquela pessoa está se esvaindo dos bens, a gente sempre tem aí a figura da negociação, que é super importante nesse período de tempo. Sim, você fala da negociação. Então, assim, eu entro com uma ação de execução, eu não preciso parar minha negociação, vamos chamar extra, né? A ação está rodando aqui, mas eu posso continuar procurando esse devedor e, olha, vamos tentar achar alguma coisa aqui, não aguardar. Até porque, Greta, deixa eu fazer um comentário com você. Nesses anos todos de cobrança, né, que eu atuo e tal, uma das coisas que a gente sempre argumenta é que a ação judicial, sob a perspectiva do devedor, ele ganha tempo, mas ele perde dinheiro, vai sair mais caro para ele aquele negócio. Faz sentido? É isso mesmo? O que você comentaria sobre isso que eu acabei de falar? Com certeza, além de ganhar tempo e perder dinheiro, né? É a questão da vida financeira dessa pessoa, né? Porque por mais que, se o credor às vezes não teve a possibilidade de incluir o nome desse devedor nos órgãos de restrição ao crédito, tá? Ele pode fazer isso através do judiciário, solicitar que o judiciário faça isso. Tá? Então, assim, enquanto essa ação estiver tramitando, vai existir essa restrição, né? E hoje a gente sabe que a sede por crédito está sendo cada vez maior. E essas questões aí de débitos, elas aparecem, né, nos birôs de crédito. Então, assim, a gente nunca sabe, né, Pedro, o que a gente vai precisar aí nos próximos dias. Hoje em dia, quando uma instituição financeira, ela vai emprestar algum valor aí para o devedor, ela tem vários critérios, né? Qual é a chance dela emprestar por um valor, um crédito, por um valor adequado, uma taxa de juros adequada, ou até emprestar mesmo, sabendo que essa pessoa tem restritivo, sabendo que essa pessoa responde por processos, né? Então, assim, mesmo que essa pessoa, que a gente ingressou com a ação, né? A pessoa fez o acordo, né? O processo ele está suspenso em relação ao acordo, ou o processo simplesmente encerrou por um acordo à vista, para ele voltar aquele status quo de um score adequado, de um bom score de crédito, isso demora tempo, né? Então, eu acho que tem mais prejuízos do que benefícios, sabe? Eu acho que um Então acordo podemos dizer judicial... que, desculpa. Então podemos Não, dizer que pode sai falar. mais caro para ele por dois motivos. Primeiro, porque o crédito para ele vai ficar mais caro. Com certeza. Certo? Ele está ali, está com uma ação, essa ação, o credor pode pedir que ela seja negativada, como você falou, né? Que ela conste. Os novos credores, instituições financeiras, vão estar olhando aquele negócio, vão precificar. Olha, se você é um cara de risco alto, vai te custar mais caro. O crédito para você é mais caro porque você representa risco. Agora, e também ele vai ter que arcar, né, com as questões de despesas processuais, ele vai ter que arcar com, provavelmente, com os honorários advocatícios dele, com a sucumbência, que é a da outra parte, ou seja, sai mais caro para ele
enquanto ele ainda não sai o resultado, porque o risco dele aumenta, o custo do crédito vai aumentar. Mas também lá na frente, né? Porque alguém tem que pagar essa conta, concorda? Alguém tem que pagar essa conta. Exatamente. Quando eu contratei Exatamente. advogado, eu trabalho, eu não recebi por 1, 2, 3 anos um dinheiro que eu contava aqui na empresa, alguém tem que pagar essa conta. Ou seja, no final sai mais caro. Ele ganha esses anos para não pagar, mas vai ter trabalho. Eu achei legal você falar isso. É o céu justiça no estabelecimento dele, né? A reputação dele na hora de tomar crédito está sendo prejudicada, vai custar mais caro, porque vai mesmo. Eu falo o seguinte, gente, todo mundo, as instituições financeiras olham para uma pessoa e põem um preço nela, tem um risco. Né? Uma pessoa com 10 processos por inadimplência nas costas, ele não tem o mesmo acesso a crédito, nas mesmas condições, do que aquela pessoa que tem uma reputação, no termo jurídico, ilibada. Não é isso? Faz sentido isso que eu estou dizendo? E ainda digo mais, né, Pedro? Normalmente, nos contratos que as instituições financeiras fazem, ela existe uma cláusula onde, no caso de judicialização ou até de encaminhamento para uma empresa especializada em recuperação de crédito extrajudicial, o devedor só ali já paga 10% a mais. Ou seja, tem instituições que, se eu levar para uma empresa de recuperação de crédito, já está autorizada a botar 10% a mais daquele débito. E a maioria, se não 100%, tem essa cláusula ali no caso de judicialização. Até porque, como bem tu falou, alguém paga essa conta. E quem é que paga normalmente é o devedor, né? Isso é uma coisa que você comentou, interessante, é o seguinte. Em contratos de imobiliária, como eu falo de locação, às vezes de escola, né? Você vê lá alguma coisa assim. Se a inadimplência ultrapassar X tempo, ou ela for para o jurídico, serão acrescidos 10%, 20% ao valor. Uhum. Além da multa de mora, além dos juros, será acrescido isso como honorários. Uhum. Isso é permitido? Explica para nós. Com certeza é permitido, né? É um contrato entre particulares, né? Então, essas cláusulas, elas foram acordadas e aceitas. Então, é extremamente permitido e é corriqueiramente utilizado, tá? Essa cláusula aí no caso de inadimplemento e no caso de encaminhamento para empresas de cobrança ou para o jurídico, né? Para advogados, esse acréscimo aí nos valores do débito original. Inclusive, os advogados colocam, inclusive os advogados, no momento que vão acionar judicialmente, lá no cálculo, eles já colocam esse valor, já podem colocar esse valor. Tem que constar em contrato, né? Mas tem que constar em contrato, sim. Eu estou falando por causa de um exemplo. Né, Pedro? Se não consta em contrato isso, você vai cobrar os honorários de sucumbência lá do processo. Isso, perfeito. Uhum. Isso aí. Mas aí tem que ter o processo, né? Daí tem o processo, não pode falar assim, olha, se você não me pagar, daqui para frente eu vou cobrar 10% a mais. Não é. Se não tiver em contrato... Se não tiver em contrato, Mas você sabe que, inclusive, isso pode ser usado como uma argumentação na cobrança. Estou pensando que sou credor. Eu ligo e digo, Greta, olha só, semana que vem vai ser encaminhado, a gente atinge tal etapa, que conforme seu contrato, né, nós temos um acréscimo de 10%, 20%. Não é nosso interesse, né, que esse tipo de coisa aconteça, que fique mais difícil para você. Vamos tentar uma negociação antes, ou vamos tentar uma saída antes que isso aconteça, porque depois que a gente atinge esse ponto e acrescida esse valor, eu até posso, né, decidir não cobrá-lo, mas você está sujeito a pagar se eu decidir não tirar. Né? Porque, como você falou, se consta um contrato, é um contrato entre as partes, certamente ele vai ter que pagar. E ainda nós estamos falando de um negócio que nem entrou em execução. Né? Aí eu ainda vou pegar aquele negócio, ainda vou levar para advogado, ainda vai ter todas essas despesas. Então, eu falo muito isso. O bom acordo, né? O mau acordo é melhor que a boa demanda, né? Porque a demanda vai custar caro, vai custar a reputação creditícia por parte do inadimplente, enfim. Acho que não é legal para ninguém. De um lado, o credor não está recebendo aquele fluxo de caixa que ele estava contando,
né? Se aquele dinheiro não entra, ele tem que buscar esse dinheiro na instituição financeira, fazer capital de giro, aportar. Então, ou seja, não é legal para ele, mas também não é legal para o inadimplente, porque isso aí, como diz o outro, alguém tem que pagar essa conta. Né? No final das Isso contas, é. no E final assim, da ó, história, vai ser ele quem paga a conta, né? e mais do que isso, né, que vai muito do encontro com o que você está falando, é uma questão social, né? Como você falou, alguém vai ter que pagar essa conta. Com essa questão de inadimplência e com a judicialização dessas questões, todo mundo paga a conta. Todo mundo paga a conta, né? Até quem tem bom score, quem tem score, todo mundo paga essa conta. Porque senão a instituição financeira ela não consegue sobreviver, né? Ou as empresas não conseguem sobreviver. Então elas acabam embutindo no preço, né? As taxas, aumentando as taxas de juros, aí justamente por causa dessa questão desse risco que acontece. Né? E hoje em dia está vivendo numa taxa, numa situação de Selic, ela está super alta, né? Já está deixando os contratos aí, o crédito mais difícil de pagar, né, com taxas maiores. Então, assim, e ainda essa questão da judicialização dos débitos, isso só tende a aumentar aí para os bons pagadores. Os bons pagadores pagam pelos maus pagadores, com certeza, nessa questão. Você comentou que está ficando cada vez mais simples e fácil, né? Até pela questão eletrônica e tal. Então, a tendência, é o que você comentou nos números, né? A tendência é aumentar mesmo, porque se está fácil, né? Se a coisa ganhou um certo dinamismo, enfim, isso faz parte. Esse tempo faz parte, mas é o que você comentou, não é bom para ninguém. Então, senta, né? O objetivo, então, mesmo você como advogado especialista na área, o seu conselho seria senta e conversa. E acha alguma Converse coisa. sempre. O processo, às vezes, é necessário. É necessário. Né? A gente não consegue, tem algumas vezes que a gente não consegue escapar dele. Né? Mas mesmo nesses momentos onde a gente não consegue escapar do processo, a gente nunca pode deixar de sentar e conversar e tentar achar a melhor maneira possível. Sobre isso também tem uma curiosidade, Pedro. Saiu essa semana uma notícia aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Espaço Vital. Eu peguei para abrir e dar uma lida para vocês. Uma única pessoa, tá, ajuizou 60 ações contra credores com gratuidade judiciária, tá? Então, assim, para vocês verem como isso está sendo banalizado, né? E daí um juiz, então, percebeu isso, que tem 60 processos, porque hoje em dia existem mecanismos, se uma pessoa está super endividada, né, existe um mecanismo aí, um processo, um procedimento específico para isso, né? E essa pessoa e esse escritório decidiram por entrar com 60 ações solicitando gratuidade da justiça para rever taxa de juros e com dos mais diversos aí tipos de credores, tá? Então, esse juiz aqui, ele percebeu isso, né? Ele negou, então, a gratuidade da justiça. Enfim, e essa pessoa e esse advogado vão sofrer sérias consequências aí a partir dessa situação. Então, assim, para ver como a questão está banalizada, mas existem excelentes juristas ainda, excelentes, nesse caso, um juiz que verificou isso, né, e deu uma sentença aí excelente para esse caso. Você sabe Pensando que justamente nessa questão social aí das contratações. não, e eu até acredito que a justiça, quando ela identifica essa banalização, ela tem que pôr um pé no freio, porque senão nem ela aguenta. É o que você comentou, milhões de casos. Pensa um negócio desse. Se a justiça também não dá uma moralizada nesse negócio, eu tropecei aqui, eu vou processar aqui a dona do estabelecimento porque eu me machuquei na calçada dela. Aí ninguém aguenta. É verdade. A É coisa fica. verdade. Eu me lembro de ter lido um depoimento de uma pessoa que trabalha em juizados especiais. E ela comentou o seguinte: aí nós estamos falando das ações, né, discussão dos débitos e tal. Ela comentou o seguinte: que a primeira vez que alguém chegava lá, um devedor sentando com um credor, ele via que a pessoa sentava indignada, porque ela, poxa, esses cálculos estão errados, vocês estão me roubando, isso não está certo e tal e tal. E uma vez que era feito ali na frente, né, nas partes, era explicado como foi feito o cálculo, qual era o valor, fazia-se um acordo ali, pouco tempo depois essa pessoa voltava com um outro
credor, só que dessa vez ela estava tranquila, porque ela já entendeu que é o seguinte, ó, eu vou entrando, chega lá, certamente eu vou ganhar alguma coisa, então para mim era indiferente. E o que essa pessoa pregava é que justamente precisava ter essa moralização no sentido de evitar esse tipo de coisa, né? Por um lado, você tem pessoas que estão batalhando para manterem suas contas em dia, por outro lado, você tem pessoas que se acostumaram a, olha, eu entro, eu vou lá e a gente conversa e a coisa acontece. Mas uma coisa que eu sempre falo sobre perspectiva de cobrança, Greta, e certamente na sua experiência você já passou demais por isso, é que tem que ter o bom senso, né? O credor senta, conversa com o inadimplente, você entendeu a circunstância do inadimplente, está vendo que ele está tentando, porque você sabe, quando a gente está cobrando, você sabe que se a pessoa está engajada, se ela nos atende, se ela está receptiva, se ela está brigando para achar uma solução, a gente sabe disso, claro que a gente sabe. É importante também ter esse bom senso. Cara, olha, esse aqui, vamos separar o joio do trigo. Esse aqui eu estou vendo, esse aqui está batalhando. Né? Quantas vezes, na sua experiência em instituições financeiras, na minha como cobrança, eu já passei por isso, a pessoa vai lá e fala, olha, eu não tenho o valor todo, mas eu tenho tanto que eu vou depositar. Eu não tenho a parcela de 3 mil, mas eu vou depositar 1.200, que é o que eu tenho. Aí você me dá mais 15 dias, e na outra parcela ele vem, olha, chegou para cá. Você vê que o cara está batalhando, concorda? Você vê e entende a circunstância dele também. Então, assim, até essa questão como você, como uma especialista, advogada nesse negócio, também não é sair executando todo mundo, né? Exatamente, porque tudo tem um custo, né, Pedro? Claro que existem. O que eu sempre falo? A gente tem que ter regras e critérios, né? O credor tem que ter regras e critérios, inclusive na hora de escolher qual é o contrato que ele vai levar à execução, qual o contrato que ele vai discutir judicialmente, né? Então, claro, vai depender do apetite desse credor, vai depender do tamanho desse credor, né? Vai ter credores que vão querer levar a partir de 30 mil reais sem pesquisar bem, simplesmente leva porque eu quero moralizar, porque ninguém vai ficar devendo para minha instituição. Vai ter credores que vão falar, não, nós vamos levar nesse momento só os que a gente verifica que existem viabilidade do retorno. Então, assim, esses critérios, eles acredito que tem que estar bem estabelecidos dentro, né, das políticas aí dos credores, porque senão realmente, além de ter uma banalização das pessoas que entram com as revisionais, que nós estamos falando aqui, pode também existir uma banalização dos credores que ingressam com o processo para qualquer tipo de débito, em qualquer circunstância, sem às vezes antes ter tentado extrajudicialmente, de verdade, resolver essa situação. Então, assim, é dos dois lados essa questão da banalização, né? Inclusive, isso que você comentou, uma coisa importante a colocar é o seguinte: para o credor, as tentativas que ele fizer antes de entrar com a ação, é importante que ele documente isso até para constar, né? Olha, senhor juiz, aqui, ó, essas foram as propostas feitas, isso foi o que nós propusemos, isso foi o que nós tentamos. Não é aquele negócio, liguei, ele não pôde me pagar, 3 meses depois, um belo dia eu acordo e já vou para a execução, né? É importante também comprovar a tentativa de recebimento amigável. Entendo. Ou estou errado? Não, eu acho que é importante, inclusive, se por acaso você for judicializar, né, já ter uma narrativa do que aconteceu e saber a partir da onde que começa, né? Então, assim, para mostrar para o juiz, ó, já tentamos assim, assim, assado. Às vezes, inclusive, o juiz ele chama para uma audiência, né, para tentar resolver essa situação, porque tem casos onde a audiência ela não é necessária. Tá? Porque são questões simplesmente de prova, onde não é necessário uma audiência. Mas daí, às vezes, vai do bom senso desse juiz também chamar para uma conversa e chamar para uma tratativa, né? Greta, a conversa com você é sempre boa, a gente vai falando, a gente tinha combinado meia hora, mas a prosa está muito boa. Mas eu queria É verdade. que a gente já partisse aqui para o encerramento, até para também não ficar aqueles vídeos parecendo série da Netflix, né? Enormes. Sim. Mas me conta um pouquinho da Viva Extra, me conta.
Então, a partir desse momento, então, né, que eu me vi trabalhando com recuperação extrajudicial, né, e com essa bagagem toda na área jurídica, eu percebi a necessidade do mercado de pessoas que trabalhem mais afinco e mais a fundo na recuperação de crédito extrajudicial, claro, sem deixar o judicial de lado. Então, a gente abriu, meados do ano passado, a Viva Extra, que é uma solução, empresa que tem como core soluções em recuperações de crédito, especialmente de forma extrajudicial, tá? Nosso propósito, então, é levar a saúde financeira para as empresas e seus clientes, abordando de uma maneira diferenciada realmente, né, esses débitos e com toda essa bagagem, essa expertise aí que a gente tem para argumentar, então, e para fazer esse crédito retornar, porque nós realmente acreditamos que, apesar de necessário o judicial, às vezes, né, nos créditos, a gente nunca deve esquecer de sentar na frente desse devedor aí, conversar com ele, tentar achar a melhor maneira possível, né? Até porque no judicial, às vezes, tem uma questão ética, né, Pedro? Porque os advogados só podem conversar entre os advogados. Então, assim, quem é que tem o poder de fazer o pagamento? É o devedor, né? Então, sempre é necessário ter uma pessoa para conversar com esse devedor, para tentar achar a melhor solução possível aí no decorrer ou do processo ou antes mesmo desse processo. Então, verificando essa Uhum. necessidade aqui no mercado, na nossa região principalmente, tá? Que não existia nenhuma empresa com essa expertise, a gente então abriu as portas aí, já tem contratos em andamento, recebendo valores aí de empresas que estavam esquecidos, valores que estavam quase prescritos aí nas empresas e que trouxeram então aqui para nossa empresa para a gente começar a trabalhar de uma maneira diferenciada essa abordagem, né? Claro, vai ter casos que a gente vai sugerir, inclusive, né, o ajuizamento, mas daí com toda essa análise, com toda essa questão de viabilidade para essa empresa que já tem esse débito não ter mais prejuízos ainda, né? E é isso, então a gente está nessa jornada aí rumo à saúde financeira dessas pessoas aí da área. Você falou uma coisa tão interessante, porque olha só, quem nunca passou por isso, tá? Nesses anos todos de cobrança, em várias situações, você, enquanto cobrador ou enquanto intermediário contratado, você liga e a conversa flui. Aí você vai falar com o credor falou, nossa, mas ele era ah, inflexível, ele era isso e aquilo, não falava mais comigo. É porque, às vezes, também a relação já estragou. E entra um terceiro nessa discussão, e aí eu acho que vocês têm essa cereja do bolo, né? É um terceiro que está ali querendo resolver, considerando limitações de uma parte e da outra, claro, concorda? E é interessante você comentar sobre, né, a Viva Extra, que você montou lá, vocês montaram a empresa em meados do ano passado, só que eu vou dizer uma coisa, a equipe, eu sei da equipe de vocês, é tão experiente, gente, essa Greta já viu de tudo que vocês possam imaginar. Então, a experiência dela, eu garanto para vocês, já viu coisa, né, Greta? Olha, a gente Já já viu viu e tem coisa. história para contar, né? E o Mas melhor então, ainda, né? A gente gosta disso. A gente sente prazer, primeiro, em iniciar essas cobranças, né? Mas depois, quando a questão se resolve, né? É excelente para as duas partes, assim. Mas a gente tem não, muita história. Greta, você está falando aí, como cobrador, em recuperação de crédito, quantas vezes eu já ouvi, eu não canso de repetir isso, às vezes você senta com o inadimplente numa situação que parece não ter saída, e ao final ele fala, puxa, você tirou o peso das minhas costas, porque eu aqui no meu dia a dia eu não estou enxergando isso. Então, às vezes, esse olhar de quem vem de fora, né, com essa isenção, que não tem relacionamento desgastado, isso faz diferença na hora de ter uma conversa racional sobre aquilo que está discutindo. Porque, às vezes, com o credor, a discussão já está emocional, né?
Hoje já está em Exatamente. outro nível. Como um terceiro, quando que entra na relação, faz a diferença, né? A gente é praticamente, hoje em dia, né, Pedro, como cobrador, a gente é praticamente mediadores de relações, né? Porque as relações, elas já estão desgastadas. E, às vezes, estando num local diferenciado, que hoje a gente também recebe os devedores aqui no nosso escritório da Viva Extra, tá? A gente já não... O local é diferente do local onde ele costuma Um fazer as local neutro, né? transações. Neutro. Neutro, É um local exatamente. neutro. Uma linguagem diferente, né? Para mostrar que realmente a nossa intenção é ajudar. Tem alguns devedores que, mas eu vou levar meu advogado, então que bom que você vai levar seu advogado, porque se ele vai poder, inclusive, né, ajudar nessa situação aí, porque quem entende das consequências e do que acontece no processo, com certeza não vai querer isso para o seu cliente, né? Vai querer uma resolução, mesmo cobrando seus honorários, enfim. Mas então, assim, é de forma transparente, né? E justamente tentando ajudar ambas as partes, assim, a fazer, a transformar, então, realmente essa vida financeira numa vida financeira muito saudável. Greta, vamos finalizar. A prosa é Vamos. boa. Isso Podemos aí. continuar em outro momento. Se deixar, nós vamos até 6 horas da tarde aqui. É verdade. Mas eu Temos queria te várias pautas, né, agradecer. Pedro, para falar ainda. Não, mas que recuperação de crédito tem muita história, né? Quem tem É muito verdade. tempo, a gente tem muita história para contar, isso é interessante. E qual é a intenção desse vídeo? É que a pessoa que esteja assistindo, ela aprenda, acho que essas dúvidas que você nos tirou aqui com relação à cobrança judicial, para quem não é advogado, né? São úteis até na tomada de decisão, na seleção do escritório que eu represente, e por aí vai. Mas eu queria muito agradecer aqui o seu tempo, né? Agradecer aqui o seu compartilhamento com a gente e certamente faremos novos, tá certo? Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade. Quero deixar meu contato, então, é @vivaextra.com.br no Por favor. Instagram, aí, né? Quem que precisar e tiver interesse um pouco de conhecer um pouco mais da Viva Extra, às vezes de falar um pouco mais sobre isso, tá? De falar, quem sabe, com a sua equipe sobre isso, né? Para tirar alguns estigmas aí das equipes sobre processos judiciais, porque a gente, às vezes, percebe que as equipes tem um pouco de receio, né, sobre esse tema, principalmente porque os devedores, eles chegam e falam, vou chamar meu advogado, e daí o que eu faço, né? Então, esse é o meu contato no Instagram, @vivaextra.com.br. Ali no Instagram tem o link direto para falar no WhatsApp diretamente com a gente. Então, para ser uma comunicação bem fluida, e me coloco à disposição outras vezes, né, Pedro? Porque é um assunto que a gente adora falar, né? E é um assunto que tem muitas pautas aí para serem conversadas. E eu acho Bem, que é interessante para as pessoas que não estão nesse meio, né? Para poder um pouco desmistificar um pouquinho e entender de forma mais fácil e sem os juridiqueses aí da vida como é que funciona essa situação da recuperação de crédito judicial. ou seja, qualquer empresa, independente de estar ou não no Rio Grande do Sul, vocês atendem, dão esse apoio, dão esse suporte. Com certeza. Hoje a tecnologia nos possibilita, né, a gente atender qualquer empresa em qualquer lugar do Brasil aí e fazer um excelente trabalho. Excelente, dona Greta. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, Obrigada, viu? Pedro. Foi Boa tarde para muito vocês. legal, viu? Faremos mais. Isso aí. Tchau, tchau. Espero. Tchau. E aí, Pedro? Putz, achei que foi legal demais. Você Nossa, ficou? Greta, achei que ficou legal demais. Achei que a conversa fluiu. Vou concluir aqui a gravação, tá?